Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. O vídeo que eu queria falar nessa semana, acho que eu já cheguei a tocar em algum momento, né, nesse mesmo vídeo, mas acho que sempre vale a pena, né, a gente dar uma relembrada sobre algumas situações que acabam acontecendo na nossa vida, tá? Então mais de 50% dos acidentes, eles acabam acontecendo próximo de casa. Né? Então, assim, na verdade é uma questão estatística, né, que isso demonstra, né? Quando você está numa viagem muito longe de um lugar para o outro, quando você está mais próximo de casa é que infelizmente acaba acontecendo esse tipo de situação. E por quê? Existe uma explicação lógica, né, para essa questão. Por quê? Quando você vai se preparar para uma viagem, tem toda uma programação, né? Você começa a se preparar para aquela viagem, né? Você se organiza, revisa se o carro está tudo certinho, vê se a questão da calibragem dos pneus, se a questão do óleo, troca do óleo ela está ok, organiza toda a sua bagagem, já faz um roteiro mais ou menos de como que vai ser toda a viagem, faz todo o preparativo. E você também vai psicologicamente se preparando, né? Para essa jornada que você vai passar. Legal. Então começa a viagem e todo mundo, né? Então aí, né, nessa viagem vai dentro daquilo que está sendo da expectativa, se você está dentro do tempo que você queria para poder chegar, se você está atrasado ou se você está adiantado, se está tudo dentro do cronograma, perfeito. O que acontece? Quando a gente vai chegando próximo do nosso destino, dentro do nosso consciente e subconsciente, a gente começa a relaxar. Aquela sensação, né, de que fala, já estou quase concluindo, quase chegando aonde eu quero chegar. E nesse momento, muitas vezes, a gente começa a baixar a guarda. Não só a questão de baixar a guarda, mas também assim, vai ser um momento onde a gente já está mais cansado. Vai ser um momento onde a gente já não presta mais tanta atenção, nossos reflexos eles não ficam tão ativos mediante a todo tipo de cenário, todo tipo de situação. É aquela questão, quando você vê um tempo muito longo de jornada, aquele momento que o corpo começa a cobrar também, já com essa sensação de que já quase consegui cumprir a minha missão, né? Então são uma série de questões que muitas vezes o nosso corpo ele prega essa peça, né, em todos nós, tá? Então assim, é um dos detalhes que ele é bastante importante, e nesse sentido acho que o recado que eu queria deixar para todos vocês é que mesmo chegando muito próximo do seu destino, não relaxa, continua até o final, né, firme dentro da sua missão até conseguir alcançar. Chegou lá, concluiu, ok, aí pode descansar, pode dormir, pode, né, fazer tudo aquilo que você tinha já de programação. Pessoal, e a relação que eu coloco é que da mesma forma, muitas vezes na nossa carreira isso também acaba acontecendo. Onde a gente começa com determinado foco, a gente se prepara, a gente estuda, a gente se prepara, a gente faz estágio, a gente começa a trabalhar em empresas, começa a fazer um monte de coisa, tudo by the book, né, como a gente fala, ou seguindo a cartilha, e muitas vezes, quando a gente chega no ponto de conclusão, às vezes a gente relaxa. Né? E aí o que acaba acontecendo? A gente acaba não conquistando aquilo que a gente queria, acaba sendo aquela promoção que poderia vir para a gente, acaba indo para alguma outra pessoa, né? E aí começa a questão da frustração e tudo mais, né? E muitas vezes esse tipo de cenário também ele acaba acontecendo, essa questão de relaxar quando a gente está quase conquistando, né? Então o detalhe que ele é bastante importante, eu lembro, né, que eu sempre, quando eu era criança, né, a gente ia para aquelas festival, né, do japonês a gente chama de Undokai, né, que é um festival de esportes que a gente pratica, e tem aquela corrida, tipo corrida de 100 metros, 50 metros, 100 metros, né? E um detalhe que eu achava interessante nessas corridas, se você for reparar, de fato isso acaba acontecendo, a gente começa a correr, e quando chega perto do final a gente já vai meio que parando. E a corrida não terminou. Então, assim, esse é um detalhe que meu pai ele sempre falava assim, ó, quando chega no final, corre mais ainda, faz mais esforço, né? Porque a maioria das pessoas começam a parar e você continua correndo e a chance de ganhar, ela vai ser maior. Olha que detalhe, né? A gente faz esforço 90% do tempo e na hora de definir, às vezes a gente relaxa. É esse o conceito que muitas vezes acaba caindo realmente para muitas coisas dentro da nossa vida, tá certo?
Então, acho que ele fica a dica, né, pessoal? Se você vivencia, né, algum tipo de situação dessa, você, às vezes, por um detalhe, não consegue alcançar algum tipo de missão, alguma meta que você estava sempre buscando, pensa nessa questão, não desiste até o final, se dedica, vai com tudo até o final, que aí você realmente vai conseguir evitar, né, evitar esses tipos de situações, esses tipos de problemas que podem estar acontecendo dentro da sua vida, da sua carreira, dentro da sua jornada. Ok? Então é isso daí, pessoal. Também queria desejar a todos vocês uma excelente semana, que seja muito, muito abençoada, com muitas vitórias, principalmente aquelas que vão acontecer no final, tá bom? Então é isso daí.